Hoje eu estou aqui com equipamentos de alto desempenho para ambientes de alta densidade, ou seja, muitas conexões ao mesmo tempo. E sim, estou falando aí em torno de até 1000 conexões, dependendo das aplicações. Eu arrisco dizer, por exemplo, que esse AP, esse Access Point aqui, é simplesmente o que há de melhor em um Wi-Fi corporativo. É um equipamento AX3600 com 8 antenas, com porta multi-gigabit. Aqui também nós temos portas multi-gigabit de 2.5 e 10 gigabit, equipamentos de nível empresarial, mas que já estão sendo usados em mansões. E claro, poderão ser usados em restaurantes, hotéis, shoppings, estações de metrôs e muito mais. Vamos fazer um unboxing, primeiras impressões, primeiras configurações desses equipamentos. São equipamentos da linha Omada da TP-Link. Vamos começar aqui com o ponto de acesso. Como falei para vocês, é um equipamento AX, ou seja, Wi-Fi 6. E em 2.4 GHz pode chegar a uma velocidade de até 1148 megabits por segundo e em 5 GHz até 2402 megabits por segundo. E são 4 antenas para cada banda. Assim ele consegue atender mais dispositivos ao mesmo tempo com a mesma qualidade, porque temos aqui sim MuMIMO, várias tecnologias que eu vou comentar com vocês. E sem falar que eu tenho possibilidade de configurar diversas opções de autenticação na rede de convidados, por exemplo, Facebook, SMS e etc. E eu posso criar até 16 SSIDs, até 8 redes em cada banda. E temos um gerenciamento SDN, ou seja, um gerenciamento centralizado em nuvem e monitoramento inteligente Omada. Vamos tirar ele da caixa para a gente entender melhor sobre ele. Olha aí que bacana a caixa. Já tem algumas especificações que eu comentei com vocês e mais algumas, como por exemplo, suporte a PoE. Então sim, eu consigo alimentar ele apenas com um cabo de rede vindo de um equipamento que também tem PoE, como é o caso do switch que eu vou mostrar para vocês. Então não preciso daquele injetor PoE ou de uma fonte, apesar que eu posso alimentar ele com uma fonte também que já vem aqui quando eu não tiver um equipamento que tenha suporte a PoE. Aqui atrás, ó, nós temos uma representação de até outros equipamentos da linha Omada da TP-Link em ação e muitas especificações. E eu já quero adiantar para vocês o seguinte, eu não vou mostrar nem 50% do que esses equipamentos podem oferecer. Primeiro, porque eu não tenho um ambiente propício para mostrar isso na prática. Segundo, que eu não sou especialista em equipamentos corporativos. É o meu primeiro contato com essa linha Omada da TP-Link. Então vamos lá. Tirando o EAP 660 HD da caixa, nós temos alguns guias de instalação, manuais. Aqui ó, apesar dele suportar o PoE, nós temos a fonte também, caso eu queira usar ele como standalone. É uma fonte de 24 watts. E olha só, já trouxe aqui um equipamento de outra marca que eu falei que parecia um disco voador, né? Esse aqui tá mais para uma nave espacial mesmo. Olha isso, galera, é muito bruto, menino. Mas pera aí, deixa ele aqui de lado, porque ó, nós temos aqui também arruela, buchas e parafusos, porque temos esse suporte aqui para colocar ele no teto. Ó. Então eu vou lá, parafuso isso aqui no teto e trago o meu AP, ó, e travo ele aqui, ó. Mas ok. E ó, pesada a nave, viu? A logo da TP-Link aí bem no centro. Temos aqui o local então de conectar a fonte, um botãozinho de reset e a porta multi-gigabit. Você pode injetar aqui até 2.5 GB de internet. E o suporte PoE, não sei se vai dar para vocês lerem aí, também conhecido como 802.3 AT. E ó, além do MuMIMO, nós temos OFDMA, 1024 QAM, tecnologias que acompanham, né, o Wi-Fi 6. Temos também Beamform, AirTime Furnace, todas as tecnologias para te entregar a menor latência, a melhor conexão. Vamos ter aqui também padrão de segurança WPA3. Temos também aquela função que direciona os clientes para a melhor banda, dependendo da distância que o dispositivo estiver do AP, seja 2.4 ou 5 GHz. É realmente um produto sensacional, com especificações incríveis a nível corporativo. Aí deixa ele aqui de lado, porque agora é hora de tirar
o switch da caixa, que também é um produto bruto demais, tá? Comparado ao que eu tenho costume de trazer aqui no canal, nível residencial, cara, isso aqui é muito superior. Esse é um switch TP-Link modelo TL-SG3210XHP-M2. Pois é, todas essas siglas possuem significados que envolvem todas essas funções dele aqui, ó. E não é pouca coisa não, tá? Obviamente, é um switch gerenciável e de acordo com a fabricante possui um alto nível de segurança. Abrindo a caixa, nós temos aqui também vários guias de instalação, manuais, eu já tirei aqui da embalagem, parafusos, umas borrachinhas aí de acessórios também. Aqui nós temos o cabo de força que vai alimentar ele, as orelhinhas para montar ele no rack, porque sim, é um equipamento para ficar no rack em uma sala fechada, separada. Temos aqui também ó, um cabo que é serial em uma ponta e RJ45 em outra. Isso aqui está relacionado com a porta de console que ele possui. Mais um outro informativo aqui. E aqui está o menino. E olha só, galera, vamos começar aqui com a parte de trás. Cabo de força, aterramento e um orifício aqui, ó, para trancar ele. Nem sei como que funciona essa tranca. Na lateral, nós já conseguimos ver duas ventoinhas e as bichinhas fazem barulho, tá? São potentes. E aí, olha só que bacana. Aqui nós temos os LEDs indicadores, temos a porta de console RJ45, que usa aquele cabo que eu mostrei, mas temos aqui também outra porta de console que usa um cabo micro USB. Aí nós vamos ter 8 portas multi-gigabit, ou seja, suportam aí até 2.5 gigabit de velocidade, e temos duas portas SFP+, de 10 gigabit. Sem sombra de dúvidas, isso aqui é um equipamento de alto desempenho, e claro, 100% compatível com o AP que eu mostrei. Aqui nós temos PoE Budget de 240 watts, agregação de links e muito mais, galera. Muito mais. Eu vou deixar os links aí na descrição, tanto para compra, se eu encontrar, como também para você ver mais informações sobre os produtos. Mas aí é o seguinte, eu tenho o switch e tenho um AP, que por sinal são bem parrudos. Mas e o roteador? Porque o AP por si só, ele não gerencia IPs na rede, ele não distribui IPs, né? O próprio nome já diz, ponto de acesso. Pois é, a TP-Link acabou não me enviando o roteador, controlador, OMADA, falando mesmo de equipamento físico. Nós vamos usar um software controlador. E de roteador, eu vou usar um roteador nível doméstico, que não é o mais indicado, mas eu quero mostrar isso em funcionamento para vocês, mostrar lá todo o gerenciamento do software, que é demais. Acabei de ligar o switch, a ligação dos cabos vai funcionar da seguinte forma. Primeira coisa, né? Isso aqui não é um local indicado, ideal para colocar os equipamentos, mas é apenas a nível de demonstração. Como eu já estava usando o roteador AX3000 da Xiaomi, eu vou permanecer com ele. Eu tenho aqui no máximo uns 30 dispositivos, é mais do que o suficiente. Primeira coisa, eu vou pegar esse cabo aqui, que é referente ao meu computador. Vou ligar em qualquer uma dessas portas aqui de 1 a 8. Um outro cabo vai na porta LAN do roteador e também em uma das portas do switch. E agora é hora de ligar o AP em outra porta do switch e no meu EAP. Simples assim. Agora que o meu switch já iniciou, as ventoinhas diminuíram a velocidade, ficava constantemente com aquele barulho, mas agora depois de uma atualização estabilizou, então acredito que à medida que for precisando mais do switch, automaticamente elas devem aumentar a rotação. Como vocês podem ver aqui, ó, o LED de funcionamento no EAP já ligou, já está funcionando. Já consigo ver o LED ligado, sistema, fan, a porta 4 com os dois LEDs acesos, porque o de baixo indica que está usando o PoE. E as outras duas portas, que uma é do meu PC e a outra é do roteador. Bom, nós podemos fazer a configuração através de um aplicativo, mas eu vou fazer aqui no PC, que é melhor para mostrar, e depois a gente vai lá no aplicativo. Estou na página oficial aqui do EAP, da TP-Link, eu venho em suporte. Aí aqui, ó, nós vamos fazer download do controller, software OMADA, última versão é essa aqui, ó, 5.0.30.
Feito o download é só instalar. Detalhe que você vai precisar do Java, então se não tem instalado, instale aí também. Ele vai pedir instalar. Ok, já vamos iniciar. E olha só, galera, vamos aceitar, iniciar. Tudo em inglês, nós podemos usar o tradutor Google para isso. Defina o nome do seu controlador. Vou colocar aqui, ó, Controller Max Dicas. Brasil, fuso horário. Qual é o cenário? Hotel, restaurante. Vamos colocar aqui, ó, escritório. Você pode customizar aqui também. Próximo. Aí aqui, ó, já identificou o EAP. Eu vou marcar ele. Próximo. Aqui, como eu não tenho um gateway da TP-Link, né, então eu vou pular. Já posso configurar o Wi-Fi, então vou colocar aqui, ó, Max Dicas. Canal Max Dicas, só de testes. Temos também aqui também o Wi-Fi de convidado. Vou ativar. Convidados do Max. Próximo. Agora as configurações relacionadas a administrador. Então, o acesso local aqui, eu vou definir agora. Admin. Obviamente, você vai colocar nome de usuário e senha difíceis. Vou vincular meu e-mail. Colocar uma senha bem fácil também. É só de teste. E aí você pode vincular o seu TP-Link ID. Faça login e vincule. Pode participar aí do programa de melhoria. Próximo. Ok, galera, olha aí, configuração inicial já foi feita. Terminar e agora vamos logar nele, no nosso Omada SDN Controller. Aquela dica vale aqui também, né? Traduzir para o português. Vai te dar uma visão geral, fazer um tour. Se você tem locais separados, logicamente falando, então você pode adicionar, por exemplo, uma rede de hotéis, né, Hotel 1, Hotel 2 e por aí vai. Tem todo o monitoramento de rede, gerenciamento de contas, várias e várias configurações. Vamos lá, tutorial concluído, comece a configurar. Então ele encontrou aqui, ó, meu EAP, tá conectado. Aqui também, ó, já encontrou aqui o meu switch, tá gerido por outros, é porque eu já tinha feito essa configuração antes, mas eu vou tentar vincular ele aqui agora, vou adotar ele. Beleza, a adoção já está sendo feita. 2000 anos depois. Bom, depois de horas consegui resolver o problema. Tive que resetar o switch, não teve jeito. Usei esse procedimento aí, conectei o cabo micro USB e deu certo. Como eu já tinha configurado antes, por algum motivo a senha não estava passando. Mas ok, tá aqui, ó. Os dois foram adotados aqui no meu Omada Controller. Detalhe que agora a imagem ficou mais clara também, né? Alterei aqui a luz de posição. E vamos lá, clicando em cima do switch aqui, então já tenho acesso a uma série de detalhes, consigo ver as portas que estão ocupadas e até a porta que está sendo usado o PoE, olha aí o sinal de energia, inclusive até a potência de 8,5 watts. Então tenho visão geral, portas aqui também, ó, posso editar algumas coisas, colocar um nome na porta. Em perfil eu posso deixar tudo, desativar a porta ou deixar apenas LAN. Tem a opção aqui também, ó, de gerenciar perfis. Mas aí já nos mandou lá para redes cabeadas, outra configuração. Posso dar um recover aqui também, ó, no PoE. Próxima aba, clientes, vai mostrar todos os clientes conectados. Configuração, eu tenho aqui também algumas informações. Posso alterar LED, adicionar etiqueta, interface VLAN, rota estática e outras coisas aqui. Aí clicando em cima aqui do EAP, vamos ter muitas opções de configuração. Começando aí com detalhes, vamos ter também visão geral, utilização da CPU, memória, tempo de atividade. Em LAN conseguimos visualizar a quantidade de pacote, transmissão, recepção, uplink com fio e rádio sem fio, né, 2.4 e 5 GHz. Clientes, por enquanto não conectei nenhum cliente nele. Vamos ter uma aba dedicada à rede mesh, porque ele é compatível. Tem alguns APs que são compatíveis para formar essa rede mesh Omada Mesh. Em configuração, primeiro vamos ter configuração de LED, configurações de IP, ó, DHCP, estático, em rádios, relacionado à largura do canal. Ó, vamos deixar fixado mesmo 40 MHz. Canal alto e potência alta. Pode até personalizar a potência, olha que bacana. 5 GHz também já vou deixar padronizado aqui 80 MHz. Infelizmente ele não tem 160 MHz de largura do canal, porém a gente sabe que em um equipamento de alta qualidade que possua 80 MHz de largura de banda,
é suficiente para passar muita velocidade. Até porque esse cara aqui, ele foi pensado para atender muitos clientes ao mesmo tempo e não necessariamente ter uma largura muito grande de canal. Tenho certeza que 80 MHz dá conta do recado tranquilamente. WLANs, aí podemos desativar a rede Wi-Fi ou principal ou de convidado. Posso inclusive editar ela. Vamos lá, rede de convidado. Eu posso alterar aqui o nome dela. Serviços, habilitar VLAN. Aqui em avançado, posso habilitar máximo de clientes associados. Então veja que nós temos aqui 512 em 2.4 e em 5 GHz também 512. Então eu falei lá que ele pode exportar até 1000 clientes, mas é aquele negócio, a gente sabe que isso foi baseado em testes em laboratório. Então vamos supor que você tem uma mansão com muitos e muitos dispositivos de casa inteligente que consome pouca banda, não demanda tanto do AP. Agora, se tem muitos clientes que vão demandar mais dele, aí eu chuto aí que ele suporta uns 400 a 500 clientes conectados, tranquilamente. Só que eu nunca testei muitos clientes conectados, porque eu não tenho isso aqui, um cenário disponível para isso. Estou apenas chutando, eu acho. Não leve isso em conta. Opções de QoS ou FDMA, está habilitado. Vamos ver em 2.4, também já está habilitado. Temos aqui ainda gerenciar dispositivo para atualizar o firmware, mover ele em outro local. Talvez você tenha vários APs, né, com vários sites. Eu dei o exemplo de vários hotéis. E aqui basicamente é isso, ferramentas. Podemos fazer aqui uma varredura, ele vai analisar o melhor canal. Deixa eu mostrar isso para vocês. Demora um pouquinho, mas ele te dá uma visão bem bacana aqui dos canais. Olha aí que legal, galera. A barra de cores reflete a utilização do canal. Então, barrinha menor é melhor. Então, se eu entendi bem nessa análise que ele fez aqui, o canal 1 não é dos melhores aqui em 20 MHz. É a mesma coisa aqui em 40 MHz. O canal 3 também não é dos melhores. Ok, então vamos continuar. Por último, nós vamos ter aqui estatísticas. Uso de CPU e memória. E aqui embaixo, a utilização do canal, olha aí. Bom, beleza, galera. Aí se eu tivesse outros equipamentos, eu conseguiria ver aqui também, Gateway, interruptores, APs em malha. Poderia pesquisar aqui também. Bom, nós estamos aqui no meio do menu. Vamos voltar aqui no início, né, em painel. Temos algumas informações. 18 clientes conectados no momento. Convidados não temos nada. Então olha só que bacana. Estou usando o roteador Xiaomi aqui. Mesmo assim, ele identificou os clientes que estão conectados no roteador. Se eu clico aqui, ele vai listar tudo para mim. E olha só que interessante, eu posso até bloquear um cliente por aqui. Então, mesmo utilizando um sistema totalmente diferente da Xiaomi, os clientes conectados nesse roteador, eu ainda consigo interferir nessa rede. Posso alterar, adicionar administradores. A próxima aba seria estatísticas. Coloquei aqui 5 minutos, olha aí. Quantidade de clientes. Isso aqui é desempenho, estatísticas do switch. Em bytes, pacotes, estatística de velocidade de internet. Tem nada aqui por enquanto. Mapa, olha aí, tem um diagrama da rede, AP, switch, Omada controller e clientes. E a internet, né? Em topologia tem um mapa aqui também. Eu posso inclusive adicionar, tá? Se eu tiver já desenhado aí, eu adiciono aqui. Parte de dispositivos e clientes já mostrei. E esse discernimento aqui que na tradução ficou bem engraçado. Tem várias opções aqui em cima que você pode explorar aí também. Registro, seria os logs do sistema. Eventos, notificações. Aí tem mais configurações aqui, Olha só, habilitar aqui, failover automático, teste de velocidade periódico, e-mails de alerta. São muitas opções, tá, galera? Muita coisa. O acesso à nuvem. Porque eu posso acessar isso aqui fora da minha rede, olha só. É o serviço Omada na nuvem. Então eu venho aqui e digito meu TP-Link ID. Aqui, estou mostrando para vocês um acesso local. Agora, como eu vinculei o meu ID TP-Link, olha aí que bacana. Meu controle Max Dicas está online aqui, iniciei ele na máquina, né? Eu consigo ter acesso pela nuvem a esse sistema. Isso aqui é bem legal. Olha aí, praticamente a mesma coisa que eu estou mostrando para vocês lá na outra aba. Temos aqui também a opção de manutenção, dentre outras coisas que você pode explorar. A minha missão aqui é te dar uma visão geral desse sistema.
E vamos lá, testezinho aqui via cabo, só para não perder o costume. É claro que não vou usar 100% dos equipamentos, o ideal é que a minha rede tivesse, todos os equipamentos tivessem portas multi-gigabit, de 2.5, né, gigabit. E aqui é essa velocidade que eu recebo. Vem da ONT, do provedor, que tem porta gigabit. A velocidade é de 900 a 1000 MB. Ou 1 gigabit. Mas se você está chegando agora no canal, já se inscreve aí, porque nós vamos acompanhar essa evolução. Já trouxemos aqui, por exemplo, roteador com porta WAN, multi-gigabit, e aos poucos vamos acompanhando toda essa evolução via cabo, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, então não perde tempo e acompanha o nosso trabalho. Vamos dar uma olhada agora no aplicativo TP-Link Omada, o meu já está instalado. Eu vou abrir, vejo que nós temos a opção aqui também ó, de Standalone APs, caso você não queira usar o ecossistema TP-Link Omada. Vamos voltar aqui para conexão na nuvem, já encontrou aqui, inclusive o IP. E de cara, nós já temos o dashboard com várias informações, clientes conectados em 5 GHz, em 2.4 GHz. Eu criei vários SSIDs com esse AP agora, só estou usando ele aqui na minha rede. Já mostro os dois equipamentos aqui também. Tocando em cima dele, eu já tenho acesso a várias informações, utilização do canal, uso da CPU, olha só, 9% apenas. E tem vários clientes conectados, opções básicas também, como reiniciar, atualizar. Aqui em configurações eu posso vir aqui, ó, configurações do Wi-Fi. Veja que eu criei 4 SSIDs. E nesses selos aqui eu consigo visualizar do que se refere a essas redes. A primeira, ó, ela entrega tanto 2.4 e 5 GHz, é uma rede de convidados. Tocando em cima eu posso alterar a senha, ativar ou desativar uma das bandas, dentre outras funções. E aqui ó, Max Dicas e Max Dicas 5 GHz eu criei exclusivamente para a gente fazer os testes de alcance. Opções de rede mesh, acesso na nuvem já está ativado, né? Administradores, logs. É um aplicativo também bem completo. Vamos aproveitar e fazer um teste de velocidade aqui. Primeiro conectado em 2.4 GHz. Vamos lá. E olha só, pessoal, batendo em mais de 120 MB em 2.4. Então deu 123 em download e 115 em upload. Vamos ver em 5 GHz. E olha aí, quase 700 MB em 5 GHz. 667 em download e 668 em upload. Vou aproveitar também e fazer um teste aqui com S20 FE. Primeiro foi com o iPhone 11. Ambos possuem suporte ao Wi-Fi 6. Vai ficar naquela média mesmo. 2.4 aqui ficou até um pouco melhor. 130 em download e 142 em upload. Vamos lá, 5 GHz. Aqui passou de 700. 745 em download. E 730 em upload. Bom, já era de se esperar desse AP da TP-Link, um equipamento de alto desempenho. Estou fazendo esses testes aqui, mas isso aqui é a fichinha para ele. Criei aqui as redes, tem clientes conectados, Smart TV rodando streaming, outros dispositivos também conectados utilizando a internet e manteve a estabilidade. Agora eu vou testar o alcance dele aqui no apartamento. Antes, deixa eu só mostrar outra coisa aqui para vocês. Ó, tô aqui no notebook conectado na rede 2.4 GHz. Roda aí de novo, João. É um notebook que tem suporte ao Wi-Fi 6. Plaquinha de rede dele tem chipset AX200 da Intel. Olha a diferença. Em 2.4 GHz, batendo mais de 200 MB em download. Então deu 233. E upload também deu uma excelente velocidade, 169. Depois dos testes de velocidades máximas, como de costume, eu fui para o banheiro da suíte, que fica aproximadamente 9 metros do EAP. Ainda assim consegui boas velocidades em 2.4 GHz, chegando a 115 em download e 43 em upload, e em 5 GHz chegando a 309 em download
e 164 megabits por segundo em upload. Aí comecei a me afastar um pouco e os resultados ficaram bem na média. Mas aqui vale ressaltar que a instalação do EAP não ficou a mais adequada. Eu simplesmente deixei ele em cima da mesa e equipamentos como esse é interessante você colocar ele no teto. Então em 2.4 GHz consegui aí o máximo de 52 em download e 13 em upload. Em 5 GHz eu já consegui 88 megabits por segundo em download e 26 em upload. E esse foi o teste na copa, que fica aproximadamente 10,5 metros do EAP. Aí fui mais distante lá na cozinha, mais barreiras. Tive dificuldades aqui com a rede 5 GHz, não estava encontrando ela. Ela estava bem fraquinha, mas ainda assim eu consegui testar. Tanto que os resultados em 2.4 GHz ficaram melhores, visto que ondas com frequências menores conseguem atravessar mais barreiras e vão ter um alcance maior. Então em download consegui 56 megabits por segundo e em upload 16 megabits por segundo. Isso em 2.4 GHz. Em 5 GHz os máximos foram 48 em download e 13 em upload. E por fim fui lá para a área de serviço, que tem menos barreiras, é distante também, e como já falei, os resultados ficaram bem na média. Confesso que eu esperava um pouco mais. Eu consegui o máximo em download de 71 megabits por segundo e upload 30 megabits por segundo. Isso em 2.4 GHz. Em 5 GHz os máximos foram 118 em download e 77 em upload. Bom galera, produto bem diferente do que eu tenho costume de testar aqui no canal. Mesmo assim, de costume, eu fiz esse testezinho de alcance. É claro que se eu tivesse colocado ele em uma outra posição, talvez se eu tivesse usado um gateway, um roteador da TP-Link, talvez poderia ter uns resultados melhores. Até porque o grande diferencial desse produto é suportar muita carga, muitos dispositivos, muitas conexões, eu já expliquei isso para vocês. Então não posso comparar ele com o roteador residencial, por exemplo, mas eu posso fazer essa comparação com o AP Unify, que eu já testei aqui no canal, coloquei aqui na mesma posição, utilizando também o UDM Pro, que é roteador, firewall. Então ali eu tinha um ecossistema, digamos que mais completo do que esse da TP-Link que eu acabei de testar. E aí, de acordo com o gráfico, a gente percebe que lá na cozinha, que é aquele local mais distante com mais barreiras, os testes com a AP Unify tiveram melhores resultados. E depois vocês podem conferir esse vídeo completo também, que já está aí no canal. Em algumas partes do teste, o EAP TP-Link foi melhor, em outras o AP Unify foi melhor. Aí aqui o EAP TP-Link estava em desvantagem em relação ao ecossistema, porque eu não estava usando o roteador deles, e o Unify da Ubiquiti estava em desvantagem em relação à geração do Wi-Fi, porque o Nano HD é o Wi-Fi 5, enquanto o EAP 660 HD é o Wi-Fi 6. Mas volto a dizer, não é o melhor teste, porque a melhor coisa seria conectar aí muitos e muitos dispositivos e testando esse desempenho, ver como que os dois se comportariam. Mas eu não tenho esse cenário aqui para fazer esses testes. É muito poder de fogo aqui, ó, para o meu atual ambiente. Imagina se eu tivesse aqui a internet acima de 1 GB e com todos os equipamentos com portas multi-gigabit. Um dia a gente chega lá. Por enquanto não tem necessidade, mas daqui a pouco a demanda aumenta, streaming em 8K acima disso, realidade virtual aumentada, as coisas tendem a evoluir. Em relação ao sistema, vocês viram, né? Muito completo, inclusive o aplicativo, você tem tudo ali na palma da sua mão. Isso faz toda a diferença para gerenciar uma rede profissional. Para o uso residencial, só faz sentido se você realmente tem uma mansão com muitos e muitos dispositivos conectados. Imagina formar uma rede mesh com vários EAPs desse aqui? Fico só imaginando eu testando isso. Design e construção do EAP digno de um produto premium. Em relação ao switch, acabei não falando muito aqui, né? Mas também é muito poder de fogo para usar aqui. Não tem nem o que falar, produto muito top, muito acima do que eu preciso aqui, funcionou perfeitamente. E é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse unboxing, primeiras impressões. Deixa aí nos comentários o que você achou, deixe também sugestões para testar equipamentos como esses. Talvez alguns outros testes que eu tenha condições de fazer e não trouxe nesse vídeo. E aí, se tiver gostado mesmo, não esquece do like, sapeca o joinha aí e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, ativando o sininho para receber toda semana as novidades que eu mando aqui relacionadas a tecnologia e redes, viu? Sobre os preços, eu até dei uma pesquisada aqui, não encontrei esses equipamentos ainda para comprar aqui no Brasil. Como eu não acompanho esse mercado de equipamentos para redes corporativas,
Eu nem sei te falar aí custo-benefício, mas tudo que eu encontrar vou deixar aí na descrição para vocês, assim também como minhas redes sociais, para você me acompanhar mais de perto lá no Instagram, tem também canal, comunidade lá no Telegram, confere tudo aí na descrição. Aqui embaixo você confere outras revisões de equipamentos de rede e aqui em cima o último vídeo do canal. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.